Tem frios, fraca. Que isso, filho? Você nunca fez isso? Hare Krishna! Reverências! Bom dia! Estamos aqui na ISCOM, Rio de Janeiro, para mais uma meditação, uma aula do Srimad Bhagavatam. Hoje nós temos o canto 4, capítulo 3, ou terceiro, versos 10 e 11. Vamos continuar esse capítulo extremamente transcendental, as conversas entre o Senhor Shiva e Sati. Facebook, ISCOM Rio de Janeiro. Bom dia, minhas reverências. Em primeiro lugar, nós vamos conectar, nossa consciência com a presença viva de Srila Prabhupada nos seus livros, nos seus ensinamentos para nós. E sempre lembramos dele quando cantamos assim, ó. Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Giri Varadari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Giri Varadari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Giri Varadari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Giri Varadari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Haribol. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyana Timirandasya Gyananandjana Shalakaya Chaksurum Militandjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais completa ignorância, mas o meu mestre espiritual abriu os meus olhos com a archote do conhecimento. A ele eu ofereço as minhas mais humildes e sinceras reverências. Ri Krishna Karuna Shindo Dinabando Jagapate Gopeka Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostu Te. Ó meu querido Krishna, amigo dos aflitos, fonte da criação, Senhor das Gopis, amante de Radharani, ofereço-lhe minhas respeitosas reverências. Tapta Kanchana Gourangi, Radhe Vrindavaneshwari, Vrashabhanu, Shutterevi, Pranamami Hari Priye. Ofereço meus respeitos a Radharani, cuja tonalidade corpórea lembra o ouro derretido. Rainha de Vrindavana, filha de Vrashabhanu, rei, muito querida pelo Senhor Krishna. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Chandramukha Swami Iti Namine Namaste Guru Prestaya Hidrayananda Padashraye Prabhupada Karuna Shakti Gita Shara Prasharine Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swaminin Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Deshatarine Narayanan Namaskritya Naran Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasan Tatojayan Udiraye. Antes de recitar o Srimad Bhagavatam, verdadeiro meio de conquista, oferecemos respeitosas reverências à personalidade de Deus, Narayana, Narayana Risha, ser humano supremo, a mãe Saraswati, a deusa da sabedoria, Srila Vyasadeva, o autor, e a Srila Prabhupada, o grande propagador. Nasta praeshu abradeshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama shlok bhakti bhavati nastiki. Assistindo regularmente aulas sobre o Srimad Bhagavatam, prestando serviço a um devoto puro, tudo que é molesto ao nosso coração é quase completamente destruído. E o serviço amoroso à Suprema Personalidade de Deus, a qual se louva com canções transcendentais, se estabelece como fato irrevogável. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reverências. Nosso Super Prabhu Haridarshana Dasa Goswami, minhas reverências. Irina Floreshu, Hare Krishna, minhas reverências. Nós estamos então ao vivo no Facebook Transcendental da ISKCON Rio de Janeiro. Vamos fazer uma apresentação da aula do Srimad Bhagavatam, canto 3,
Canto 4, capítulo 3, os versos é o 10 e o 11. Canto 3, versos 10 e 11. Últimos detalhes. Otávio, Hare Krishna, meu irmão. Vanchakalpa. Muito feliz em participar das aulas do Centro Hare Krishna de Jundiaí, Centro de Estudos Vaishnavas de Jundiaí, todos os dias às 6 horas da manhã e às 20 horas da noite. Canal Transcendental. Srimad Bhagavatam 4, 3, 10. Tatra Shwasmi Nanu Brashamita Matra Shwar Klinadyam Chamatram Drashye Chiro Takamana Mahashbi Unyamanam Chamidra Dvavara Dvavam. Tatra, ali, Swashri, próprias irmãs, minhas, Nano, certamente, Bhartri Samitha, juntamente com seus esposos, Matrashwari, as irmãs de minha mãe, Klinadiam, afetuosos, Cha, e Mataram, mãe, Drakshye, verei, Tira Utkanta Manaha, estando muito ansiosa por longo tempo, Maha Rishbihi, por grandes sábios, Unyamanam, sendo alçadas, Cha, e Mrida, ó Shiva, Adwara, sacrifício, Dwajam, bandeiras. A tradução e o significado foram dadas por Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Minhas irmãs, as irmãs de minha mãe, seus esposos, outros parentes afetuosos, devem estar reunidos ali. Portanto, se eu for, poderei vê-los e poderei ver as bandeiras tremulantes, enquanto os grandes sábios executam o sacrifício. Por esse motivo, meu querido esposo, é que eu estou muito ansiosa para ir. Significado. Como se afirmou antes, a tensão entre sogro e genro persistia por um tempo considerável. Aqui nós estamos ouvindo uma fala de Sati, esposa de Shiva. E a tensão entre o sogro e o genro é entre Daksha, o pai de Sati, e Shiva, o seu esposo. Sati, portanto, não ia à casa de seu pai há muito tempo. Assim, ela estava muito ansiosa para ir até lá, de modo especial porque naquela ocasião, suas irmãs, seus esposos, as irmãs de sua mãe, estariam lá. Como é natural para uma mulher, ela queria vestir-se do mesmo modo que suas outras irmãs e também estar acompanhada por seu esposo. Ela não queria ir, é claro,
sozinha. Verso de número 11. Tvayeta asharyam agyatma maya mayaya virnimitam bhati gunathraitamakam tatapi ahan yoshiyatva vichate dinadrikshe bhava me bhavakishitim. Tvai, em ti, etá, está, asharayam, maravilhosa, Adya, ó Senhor Shiva, Atma Mayaya, pela energia externa do Senhor Supremo, Virnimitam, criado, Bhati, aparece, Gunatraya Atmakam, sendo uma interação dos três modos da natureza material, Tata api, mesmo assim, Aham, eu, Yoshisi, mulher, Atatuavit, não versada na verdade, Cha, te, tua, Dina, pobre, Didrikshe, desejo ver, Bhava, Senhor Shiva, minha, Bhavakshitim, terra natal, Hare Krishna, Super Harinath Dasa, reverências, obrigado aí pelo suporte de sempre. Este, como manifesto, é uma criação maravilhosa da interação dos três modos materiais, ou da energia externa do Senhor Supremo. Esta verdade é plenamente do teu conhecimento. Todavia eu não passo de uma pobre mulher e, como sabes, não sou versada na verdade. Portanto, desejo ver minha terra natal mais uma vez. Então, Sati continua a dizer, na tradução do verso que disse, este como manifesto este cosmo manifesto é como uma criação maravilhosa da interação dos três modos materiais, ou da energia externa do Senhor Supremo. Esta verdade é plenamente do teu conhecimento. Todavia eu não posso de uma pobre mulher, como sabes, não versada na verdade. Portanto, desejo ver terra natal mais uma vez. O significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Dakshayani Sati sabia muito bem que seu esposo, Shiva, não estava muito interessado na manifestação deslumbrante do mundo material, que é causada pela interação dos três modos da natureza. Portanto, ela chamou seu esposo de Adya, que se refere a alguém que tenha transcendido o cativeiro de nascimento e morte, ou alguém que tenha compreendido sua posição eterna. Ela afirmou assim: a ilusão de aceitar o reflexo pervertido, a manifestação cósmica ou material, como real, não está presente em ti, porque és autorrealizado. Ela diz: para ti já não existe a atração da vida social, a consideração de que alguém é pai, mãe, irmã, pois são relacionamentos ilusórios. Porém, eu sou uma mulher, uma pobre mulher, não sou avançada em compreensão transcendental. Portanto, naturalmente, essas coisas me parecem sim reais. Somente pessoas assim aceitam esse reflexo pervertido do mundo espiritual como real. Aqueles que estão sob o encanto da energia externa aceitam esta manifestação como real.
Ao passo que aqueles que são avançados em compreensão espiritual sabem que se trata de ilusão. A verdadeira realidade está em outra parte, no mundo espiritual. Mas quanto a mim, disse Sati, não tenho muito conhecimento sobre a autorrealização. Sou pobre porque não conheço os fatos verdadeiros. Estou atraída por minha terra natal e desejo vê-la. Alguém que sente atração por sua terra natal, por seu corpo, por outras coisas desse gênero, como se menciona aqui no Srimad Bhagavatam, é considerado um asno ou uma vaca. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Vou até repetir, porque temos a permissão dele. Alguém que sente atração por sua terra natal, seu corpo, por coisas desse gênero, é considerado um asno ou uma vaca. Sati devia ter ouvido tudo isso muitas vezes de seu esposo, o Sr. Shiva. Mas, como Yoshisi, ela ansiava pelos mesmos objetos materiais de afeição. Yoshisi significa aquela que é desfrutada. Portanto, ela estava representando pessoas Yoshisi. Yoshisi. No avanço espiritual, a associação com o Yoshisi é restrita. Porque se alguém é como um boneco nas mãos de Yoshisi, todo seu avanço espiritual se interrompe de imediato. Afirma-se também que aqueles que são como brinquedos nas mãos de Yoshisi não podem avançar na compreensão espiritual. Pessoas que se atraem pelo mundo material, Yoshisi Krida Mrijesu, não podem ter avanço na compreensão espiritual. Om Agyana Timirandasya Gyananandjana Shalakaya Chaksur Militandjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Como todos estão acompanhando no canal Transcendental da ISKCON Rio de Janeiro, nós estamos no capítulo 3, ou capítulo 3 do Srimad Bhagavatam, no canto 4. E hoje, em específico, vamos fazer uma meditação sobre os versos 10 e 11. Mas é importante lembrarmos que esse 3º capítulo do 4º canto do Srimad Bhagavatam nos coloca diante de uma das cenas mais profundas e dolorosas que podemos aprender na literatura transcendental. Digo isso porque é um conflito muito comum entre nós, pessoas humanas, como esse conflito de Daksha, o pai de Sati, o Sr. Shiva, o seu marido, e as consequências deste conflito, as consequências causadas por esse conflito de apego à energia material na pessoa dos próprios parentes. E isso é muito real para nós nos dias de hoje. É uma verdade importante sobre a vida espiritual que diz: nem todo sofrimento nasce da falta de conhecimento,
Às vezes ele nasce da dificuldade de aplicar aquilo que nós já conhecemos. Por quê? Não basta sabermos, não basta adquirirmos o conhecimento se não temos a inteligência espiritual para saber aplicá-lo na nossa vida real. Podemos pensar e meditar, pois Sati, ela não era uma pessoa comum. Imagina, ela era a esposa do Senhor Shiva. Ela tinha uma profunda compreensão da espiritualidade do próprio marido. Ela sabia que ele era muito elevado. Ela sabia que Shiva não estava interessado em convenções materiais na sociedade. Ou seja, ela tinha conhecimento, ela tinha uma excelente associação, mas algo dentro de seu coração a impulsionava, a puxava para baixo. E isso é um ponto de reflexão muito importante, porque nós muitas vezes podemos estar com boas associações, podemos estar frequentando os templos, podemos até ter um mestre espiritual, ouvir as aulas do Srimad Bhagavatam, que como foi orado, cantado, rezado no início da palestra, é capaz de limpar o nosso coração, quase que totalmente. Mas a dificuldade de aplicar aquilo que sabemos pode arrasar todo o nosso crescimento espiritual, pode nos atrasar, pode nos derrubar, pode nos fazer cair. Repito, Sati não era uma pessoa comum, ela era a esposa de Shiva, ela tinha compreensão espiritual, conhecia a posição elevada de seu marido, sabia que Shiva não era interessado em convenções materiais de sociedade, mas algo dentro de seu coração a puxava. E o que era isso? Era o desejo de retornar à casa de seu pai. Ela ficou extremamente perturbada. Daksha, seu pai, havia realizado um grande sacrifício. Muitos grandes sábios, semideuses, personalidades importantes haviam sido convidados. E ela sabia que suas irmãs estariam lá, seus parentes mais próximos, tios, tias. A própria mãe dela estava lá. São apelos materiais muito fortes. Mas o seu marido não havia sido convidado, e não havia sido convidado porque Daksha, o pai de Sati, tinha desenvolvido uma profunda hostilidade contra ele. Então o capítulo 3 começa apresentando-nos não apenas uma disputa familiar, mas uma disputa entre duas visões da mesma realidade. De um lado, Daksha representa o orgulho, aquele que se vale da posição, de um nascimento, aquele que não depende dessas posições, tem uma outra visão. Imagina, Daksha estava totalmente perdido por conta de sua própria reputação. Mas Shiva não. Shiva, do outro lado, é aquele que está além das aparências externas. Aquele que não depende de reconhecimento social por ser grande. E no meio desses dois mundos está Sati, que na verdade, Sati, nesse momento, está sendo uma representação da nossa consciência. Nós estamos sempre entre dois mundos. O mundo
representado pelo orgulho, pela posição, pelo nascimento, pela reputação, pela etiqueta social, por tudo aquilo que nos apresentaram como muito caro. Nós somos ensinados assim. A ser o melhor aluno na sala de aula, a ser o mais educado nos eventos familiares, a termos orgulho da nossa casa, da profissão, de tudo que conquistamos, de todo o mundo material. Conquistar um espaço legal nesse mundo material, não é? Olha, meu filho, você tem que estudar bastante, arrumar um bom emprego, você tem que ser alguém na vida. E ser alguém na vida significa, obviamente, guardada as reverências, as famílias que nos ensinam a sermos boas pessoas. Mas se só temos isso como referência, seremos pessoas apegadas ao mundo material, iludidos pela energia ilusória. Mas também temos do outro lado a representação de Shiva, que está além dessas aparências, dessas influências materiais. Renunciado, devoto, puro. Então Sati está lá, com o pé em duas canoas. Ela ama seu marido Shiva, mas também amava seu pai, Daksha. Ela reconhece a posição transcendental de Shiva, mas se sente atraída pelo lugar onde nasceu. Exatamente nesse ponto que o Bhagavata começa a ensinar algo muito profundo. Conhecer a verdade filosoficamente não significa necessariamente estar completamente livre dos apegos que nos prendem à ilusão. Srila Prabhupada, sua divina graça Srila Prabhupada, explica que a manifestação material é uma espécie de reflexo pervertido da realidade espiritual. E isso é muito caro para nós. Nós vemos relações de pai, mãe, irmãos, marido, esposa e amigos e pensamos às vezes, essa é uma relação eterna. Não é? Não tem nos romances, né? Amor eterno, amor de almas. São apegos a relacionamentos materiais e passageiros que nos ajudam a ser quem nós somos, nos trazem base, devemos honrar, respeitar, mas é um reflexo pervertido da realidade espiritual, porque os verdadeiros relacionamentos de nossa alma não são os relacionamentos que temos no mundo material, são os relacionamentos que tivemos no mundo espiritual. E nos basta um relacionamento da nossa alma com a suprema personalidade de Deus, Shri Krishna. Então o Bhagavatam, ele toca muito profundo hoje. Como dizem, né? Ele põe o dedo no machucado. Relações materiais são temporárias, por mais que isso possa doer em nossas almas, porque a nossa alma é eterna, e a nossa identidade não é eu sou o filho do Joel, eu sou pai da Laura, eu sou o marido da Aramante, eu sou esposa do Sanatana, eu sou brasileiro e não desisto nunca, eu sou rico e tenho uma grande fortuna, eu sou pobre, eu sou isso, eu sou aquilo. A nossa verdadeira identidade é eu sou uma alma espiritual eterna, serva eterna de Krishna. Ponto. Este é o centro da consciência de Krishna. Mas o problema é que, quando estamos neste mundo, o coração, né, assim, vamos dizer assim, aquilo que é e traz sentimentos nas nossas vidas,
está presente. Continuamos sentindo. A nossa mente, ela tem como uma posição essencial pensar, sentir e desejar. Então nós ficamos pensando assim como Sati. O coração dela, o sentir dela, desejou voltar para casa, para sentir aqueles momentos de alegria, de carinho, de quando ela era uma infante, que ela brincava, que ela tinha o pai como um herói, que ela tinha a mãe como uma deusa protetora, as tias que faziam bolinho de chuva para ela, não é? Os primos que brincavam e corriam na rua. Imaginem só, sentimentos bons, puros, naturais, porém materiais. Então, Sati disse: ali estarão minhas irmãs, com seus maridos, minhas tias, irmãs de minha mãe. Elas sempre foram muito afetuosas comigo. Há muito tempo que eu não vejo. Também poderei contemplar, sabe, a opulência do sacrifício que meu pai faz. Ela tinha orgulho de seu pai. Haverá grandes sábios também. Várias razões, meu querido esposo. Por isso estou ansiosa para ir. Que cena nós encontramos aqui? Sati não apresenta inicialmente nenhum argumento filosófico. Ela apresenta um argumento do coração. Um argumento que estava baseado em pensar, sentir e desejar. Um argumento que vinha da sua mente, da inteligência material. Ora, mamãe estará lá, meus parentes estão chegando. Até sobre as roupas e os belos sares de suas irmãs. Ela estava querendo ir também, toda arrumada, bonita, cheirosa, cheia de balangandãs, mas não para se apresentar para Krishna, para o amante verdadeiro, mas para ostentar junto aquelas que eram suas companheiras nessa vida material. É uma dimensão extremamente humana nessa passagem, porque Sati sente coisas importantes que causam realmente dores nas pessoas. Saudade, apego, saudade da mãe, saudade das irmãs. Era uma grande festa, vamos dizer assim, uma ocasião familiar importante. Srila Prabhupada, ele observa que havia muito tempo que Sati não visitava a casa de seu pai, e devido à tensão existente entre Daksha e Shiva, ela desejava particularmente ir porque seus parentes estariam reunidos. Então, por ela estar afastada da casa de seu pai por conta da briga de Daksha contra Shiva, fazia tempo que ela não ia lá. Isso acontece também nas famílias, sabe? O marido briga com a sogra e aí não aparece mais na casa da sogra. E aí a esposa fica sentida, fica com saudade. São sentimentos materiais comuns. E isso vai nos ensinar uma lição. O apego começa muitas vezes com algo que parece natural. O apego, ele não aparece de uma forma assim drástica nas nossas vidas. Ele aparece como se fosse natural. Ele diz assim: eu quero visitar minha família, quero voltar na minha cidade natal, quero ver meus parentes, quero recuperar algo do meu passado.
Quero ser reconhecido. Nada isoladamente disso parece ser algo terrível. Muito pelo contrário, parece ser coisas muito boas, inclusive. Mas a questão espiritual não é se isso é bom ou ruim, se isso é permitido ou não é permitido. A questão é usar a inteligência espiritual e fazer uma pergunta muito importante, qual seja: essa situação está aumentando a minha consciência de Krishna ou está me afastando dela? Porque ser consciente de Krishna é você viver sem a tecla pause. Sabe a pause? Você está ouvindo uma música. Pause. A música para, você faz outra coisa. Aí você volta na vitrola e desliga o pause. A música volta do momento que parou. Então nós não temos que pensar que a consciência de Krishna, ela pode existir nas nossas vidas com tecla pause. Ah, peraí, tem uma festa. Vou dar um exemplo pessoal. Tem uma festa muito grande e cheia de apelos emocionais da família, da minha família, da parte da minha mãe. Igualzinho como Sati. Uma vez por ano, todos os tios mais idosos, as primas, os seus cônjuges, os filhos, se reúnem num hotel, um hotel de porte médio, tipo um pequeno resort, all inclusive, muita comida, muita bebida, eles contratam lá show, karaokê, festa. Então você pensa assim, uau, vou rever minhas primas da infância, aquela tia querida que há muitos anos eu não vejo. Realmente acontece isso. Tem até um slogan, né? Fazem cartazes, placas. Eles ficam o ano inteiro falando sobre isso num grupo do WhatsApp. O encontro da família Carvalho. E ali tem muitas memórias, obviamente, muitos apelos emocionais. Tem aquela tia que já está prestes a abandonar o corpo, que é levada de cadeirinha de rodas. Temos que ir lá ver a titia, talvez seja a última festa dela. Tá, mas e qual é a pergunta? Todo esse sentimento nostálgico e, claro, conviver com pessoas que são muito queridas e que fizeram parte da minha vida, vai aumentar a minha consciência de Krishna ou vai me afastar dela? Porque chegando lá, eu não consigo falar de Krishna para ninguém. Raramente uma dessas pessoas terá ouvido para ouvir sobre Srila Prabhupada. E o êxtase e a alegria material deles é muito grande. E tudo é regado a muita comida. Carnes, churrascos, camarões, e muito vinho, champanhe, cerveja importada. Então, assim, eu não posso usar os argumentos de Sati, quero voltar às minhas origens, meus parentes, sentir as alegrias do meu passado. Não é proibido, mas não me convém. O apóstolo Paulo fala na Bíblia Sagrada, ele diz assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É um ambiente extremamente familiar de pessoas queridas que se conhecem há gerações, que não desejam mal nenhum um ao outro, mas eles têm um comportamento e eles têm uma reação nesses momentos que eu teria que dar um pause na minha consciência de Krishna, passar um feriado prolongado neste hotel, me divertindo, tomando banho de piscina e assim, mesmo, não, eu não bebo, eu não me intoxico, não como carne, entendeu? Ficar lá 3 dias comendo salada feita por... Então, assim, vai me afastar com certeza da consciência de Krishna.
Porque a mesma coisa pode ser espiritual ou material, dependendo da consciência. Então, assim, se eu pudesse, se eu tivesse a oportunidade de visitar a minha família, né, e falar de Krishna, e eles me ouvissem com carinho, com afeição, seria uma oportunidade legal, assim, de compartilhar dessa maravilhosa bênção que aconteceu na minha vida. Mas o que vai acontecer é que eu vou ter que esquecer de Krishna para poder conviver com eles. Assim acontece com todas as coisas. Você pode ter dinheiro e usar para servir ao Senhor, ter um carro para levar seu guru, para visitar os templos, para fazer compras para os devotos, ou apenas ostentar, né, um carrão bonitão para outras pessoas. Aquilo que me faz esquecer de Krishna. Claro, eu amo meus pais e sirvo eles, porque eles têm o Paramatma, a superalma dentro de seus corações, e há um respeito, e há também uma obrigação dármica com relação aos pais. Mas não posso transformar o amor familiar numa extensão do meu ego. A diferença não está no objeto externo, a diferença está na consciência. Se algo que aparenta ser extremamente bom me afasta da consciência de Krishna, você tem que abominar, não adianta. A grande tensão de Sati, eu sei, mas ainda sinto. E ela está dando uma lição para nós. Porque ela sabe, ela sente. Ela disse que entendia quem era Shiva, ela sabia quem era o seu marido e qual a posição espiritual que ele ocupava. E ela também reconheceu as maldades do pai, Daksha, que agiu de maneira ofensiva contra seu marido. Mas o coração dela insistia. Ela queria voltar nessa realidade. Quantas vezes isso pode acontecer com a gente na nossa vida material, na nossa vida cotidiana? Nós sabemos que devemos perdoar aquela pessoa, mas não conseguimos livrar o nosso coração do ressentimento. Nós sabemos que não devemos invejar as pessoas, mas muitas vezes sentimos inveja sim. Nós sabemos que temos que confiar em Krishna, mas ficamos ansiosos pelas circunstâncias da vida. Uma demora numa resposta, já começa a ficar, meu Deus. E se a resposta vem e não é a resposta que nós queríamos, então piorou. Não há uma confiança 100% na vontade do Senhor. Sabemos que nesse mundo tudo é temporário, mas estamos sofrendo quando perdemos as coisas que achávamos que eram nossas. Sabemos que o canto do Santo Nome é o sacrifício da era e que pode nos livrar de todas essas impurezas e de todos esses sofrimentos, mas a nossa mente, ela nos distrai, inclusive enquanto cantamos. O orgulho nem se fala, temos que abandonar o orgulho, mas vira e mexe queremos reconhecimento das coisas que fazemos. Então, podemos compreender algo importante. A vida espiritual não é adquirir conhecimento, é permitir que o conhecimento ele transforme o nosso coração, transforme os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e os nossos desejos. Srila Prabhupada, ele batia sempre na mesma tecla. Uma vez eu disse que a pedagogia de Srila Prabhupada, ela tem um slogan que diz assim: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Srila Prabhupada, ele era insistente no seu ensino. O processo da consciência de Krishna, que muda a nossa concepção de vida, ele frisava sempre, olha, não somos o corpo, somos alma. Não somos proprietários de nada. Krishna
é o proprietário de tudo. Não somos controladores. Krishna é o controlador supremo. Não somos desfrutadores independentes. Krishna é o desfrutador supremo. E nós somos servos eternos dele. E isso é uma mudança radical. Precisamos ter cuidado para não olhar para essa mensagem de Sati de maneira superficial. Porque o Bhagavatam está nos mostrando um funcionamento da consciência material dentro de uma personalidade espiritual elevada. Ele está falando aqui exclusivamente para devotos e para devotas. Para aqueles que já realizaram que a consciência de Krishna é a única forma de nos livrarmos do enredamento material, do nascimento, envelhecimento, doença e morte, da roda de Sansara. É um espelho das nossas vidas. Então, já chegando no verso 11, ela mesma reconhece. Ele diz assim, Sati disse no 11, este maravilhoso universo criado pela energia externa do Senhor Supremo e manifestado pela interação dos três modos na natureza, aparece diante de você. Mas você conhece perfeitamente a verdade, ó Senhor Shiva. Mas eu não. Eu apenas sou uma pobre alma não versada na verdade transcendental. E por isso desejo ver novamente o lugar onde nasci. Ela está confessando. Ou seja, ela diz, eu tenho consciência de tudo, eu sei como funciona. E eu sei que você, meu marido, consegue, mas eu não. Shiva conhecia a natureza deste mundo. Shiva sabia que a realidade material é temporária. Shiva sabe que as relações materiais são condicionadas pelo tempo. Shiva sabe que o corpo nasce, cresce, envelhece e morre. Ele sabe que a alma é eterna, mas Sati diz, eu ainda estou atraída por tudo isso. Honestidade. Ela está dizendo, ela não tenta esconder seu apego, ela não diz assim, não, eu estou indo porque isso é filosoficamente correto. Eu quero ir porque meu coração deseja ir. Ela está sendo sincera e aberta. E essa honestidade é muito importante para termos crescimento em nossas vidas. Porque não conseguimos vencer um inimigo que fingirmos não existir. Existe uma técnica para que as pessoas vençam os seus vícios, trazida pelos 12 passos do Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos, que o primeiro passo é reconhecer que, por exemplo, a bebida ultrapassou os limites da minha capacidade e que eu não tenho forças para me livrar dela sozinho. É o primeiro passo. Nem começa o segundo, se você não assumir que você realmente perdeu o controle para aquilo que você deseja livrar a sua vida. Não podemos vencer aquilo que fingimos não existir. Ora, se há orgulho, temos que pensar, temos orgulho, quero me livrar dele, quero me livrar da inveja, do apego, do medo. E levamos isso aos pés de Krishna, isso é totalmente possível. Não há uma consciência de Krishna arrogante, não, agora eu sou Hare Krishna, eu estou isento de toda... A Bhagavad Gita fala, Krishna fala, essa minha energia ilusória, ela é terrivelmente difícil de ser suplantada. Meu Senhor, eu sei o que é correto, mas o meu coração não está puro ainda. Por favor, me purifique, faça essa oração.
nascer em determinado lugar. Ela diz, eu quero novamente o lugar onde eu nasci. A consciência material nos faz viver essa identificação com o mundo material, com aquilo que é temporário. Ah, eu sou desse lugar, dessa terra, dessa família, dessa casa. Este é meu corpo, meu país, essas são as minhas pessoas. Aqui no interior tem até uma frase engraçada que as pessoas perguntam para outras. Quando elas são apresentadas. Oi, como vai? Tudo bem? Eu sou o fulano de tal. Aí eles olham para você e falam assim, você é de quem? Você é de quem? É assim que fala? Filho de quem? Você é filho de quem? Ou seja, você é de qual família da nossa cidade? Para eu identificar e saber de onde você vem. Dificilmente alguém fala, eu sou filho de Deus. Eu nasci quando meu mestre espiritual me apresentou na cerimônia de fogo e me batizou com o nome de Sanatana Dharma Dasa. Não, você vai falar, não, eu sou filho do Joel e da Mariodete, entendeu? E muitas vezes há uma identificação assim, mas quem é seu pai? Ah, meu pai é o José. Ah, o José da serralheria. Ah, sei, o seu Marcos, o padeiro. São identificações materiais. Mas eu faço uma pergunta para você agora. E essa deveria ser a pergunta que todos os dias respondamos. Quem é você antes de ter nascido nesse corpo? E quem será você depois de abandonar esse corpo? Já que essa passagem por este corpo ela é temporária, nós já existíamos antes de nascer nesse corpo e vamos continuar existindo depois, a pergunta correta seria essa. Quem é você antes de nascer nesse corpo? Quem será você depois de abandonar esse corpo? É uma pergunta fundamental. Pois não começamos a existir no momento do nascimento, não. E também não deixamos de existir no momento da morte, pois a alma é eterna. Por isso, nossa casa mesmo não é um lugar material, não é uma cidade dentro de um estado, nem dentro de um país, nem dentro de um planetinha. Nossa casa é o ventre do Senhor Supremo. Nossa casa é Krishna. E nossa família é a família de devotos. Nossa verdadeira identidade não é advogado, professor, yogi. Nós somos servos. Essa é a nossa profissão. Nossa verdadeira identidade é essa. E a nossa verdadeira posição neste mundo é aquele que presta serviço devocional puro e imaculado à suprema personalidade de Deus. A verdadeira viagem da vida humana é a viagem de volta para casa, de volta ao Supremo. De novo eu falo da pedagogia, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, de Srila Prabhupada. Quantas vezes você já leu e já ouviu falar essa frase? De volta ao Supremo. Ah, mas quando as pessoas morrem aí, você vê na televisão, um jornalista famoso faleceu essa semana. Olha a trajetória da vida, porque ele estudou em Harvard, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo, porque ele dirigiu o Jornal Nacional durante tantos anos. Ele teve uma trajetória humana, só material. Ninguém fala assim, olha, fulano de tal teve uma trajetória muito bonita na sua viagem de volta para casa, de volta ao Supremo. Olha que coisa linda. Existe uma questão delicada, porque
Podemos perguntar, então devemos abandonar nossa família? Não, não é isso. Prabhupada nunca disse isso. Ele nunca ensinou os devotos a serem irresponsáveis. Mas devemos transformar a nossa concepção de família. Sim, temos nosso dharma familiar, nós temos nossas obrigações materiais com os nossos pais, filhos, nossos parentes nessa terra. Mas é importante pensar. Minha família pertence a Krishna. E eu devo servir a minha família como servo de Krishna. Não ter apego à sua família e deixar com que os apegos da família derrubem você ou limitem você na consciência de Krishna. É uma transformação essencial, porque o correto é que um pai consciente de Krishna veja seus filhos como almas espirituais confiadas a ele por Krishna. Uma mãe consciente de Krishna, ela vê nos seus filhos uma oportunidade de servir ao Senhor. Um filho consciente de Krishna serve aos seus pais com gratidão, sabendo que a vida humana deve ser usada para o avanço espiritual. Não é abandono, é purificação das relações dentro da visão espiritual, limpando a visão material e incluindo a visão espiritual. O problema de Daksha é que ele deixou que a honra material em seu coração se tornasse maior do que Deus. Vamos voltar ao conflito central de nossos versos. Daksha era uma personalidade poderosa, uma posição avançadíssima, muito prestígio, cheio de conhecimento, autoridade, mas ele deixou com que o orgulho se tornasse maior que sua visão espiritual. Quando ele via ao Senhor Shiva, não conseguia enxergar Shiva como um grande espiritualista. Ele simplesmente olhou para questões menores, como por exemplo, Shiva não me prestou reverências quando eu cheguei na Assembleia. Ele não se levantou na hora. Ele não mostrou aquela consideração que eu achava que eu merecia receber. Exatamente como fazemos muitas vezes, usando critérios materiais e não espirituais para olhar para as pessoas. Aquele homem é um homem muito rico, né? Olha, aquela pessoa tem uma posição muito elevada na sociedade, cheia de prestígio. Olha como se veste. Olha o grupo que... Não, Daksha não conseguiu enxergar o coração de Shiva. Ele enxergou apenas aquilo que havia ofendido no seu orgulho. E aqueles que praticam Bhakti devem estar espertos quanto a isso. Porque o orgulho é muito perigoso. Porque nos faz enxergar os defeitos dos outros e esconder os nossos próprios. Senão, não haveria uma classificação para os devotos de primeira, segunda e terceira classe. Aquele devoto de terceira classe só enxerga o defeito dos outros. Nunca olha para si. O devoto de segunda classe, ele consegue ver os seus próprios defeitos, mas continua enxergando defeitos no próximo. Mas o devoto de primeira classe, ele só enxerga defeito em si mesmo. Ele não olha, não percebe, não quer saber dos defeitos dos próximos. Daksha viu falta em Shiva, mas não viu a falta dentro de si mesmo. Shiva, por outro lado, nem estava interessado em competir. Ele nem precisava provar sua grandeza. Essa é uma característica do devoto puro. Não precisa lutar para ser reconhecido. Ele está simplesmente focado no desejo
incondicional de dar prazer a Krishna. E ele fazendo tudo o que ele pode para o seu Senhor, ele não se importa com a opinião alheia. Os versos 10 e 11 nos trazem então essa tragédia. Porque Sati queria muito ir, mas Shiva não queria que ela fosse. Ele conhecia muito bem a Daksha, ele conhecia a atmosfera daquele lugar que ela estaria indo. Ele sabia que tinha uma ofensa no ar. E sabia que a sua esposa iria sofrer por isso. Mas ela não, ela estava presa pelo desejo. O apego pode nos levar a entrar novamente em ambientes dos quais a consciência espiritual já havia nos afastado. Temos que entender quando Krishna está tirando a gente de uma situação, mesmo que ela venha trazer a nós sentimentos como saudade. Não devemos voltar a associações que já tínhamos eliminado de nossas vidas. Krishna mostra que determinada relação nos faz mal espiritualmente. Se ele mostrou, não insista, se afaste dela. O coração ainda está apegado, não tem problema, você está num processo. O canto do Santo Nome, a associação com os devotos, o estudo do Srimad Bhagavata e da Bhagavad Gita, o serviço devocional, não são atividades religiosas. Eles são um processo de reeducar o nosso coração, pois gradualmente aquilo que antes parecia irresistível vai perdendo seu poder. E aquilo que parecia muito difícil a nós, servir a Krishna, por exemplo, torna-se o nosso maior prazer. Tá bom, já estamos chegando no final, então vou fazer umas perguntinhas. Vamos supor que você tivesse um darshan e Krishna olhasse para você e perguntasse: onde está o seu coração, meu filho ou minha filha? O que você responderia? Porque, citando também uma máxima da Bíblia Sagrada, que diz: aonde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Família, dinheiro, reputação, trabalho, passado, o futuro, as preocupações, as ofensas que fizeram a nós, o medo, tudo isso nos afasta de uma única resposta esperada, que é: o meu coração está fixo na suprema personalidade de Deus. O problema de Sati não era simplesmente visitar a mamãe, era o sentimento que governava o seu coração. E essa pergunta vale para todos nós. Na tradição de ensinamentos que vem de sua divina graça, Srila Prabhupada, encontramos repetidamente essa compreensão. 2 pontos. A vida espiritual não significa simplesmente abandonar externamente as coisas deste mundo, mas reconectar tudo que nós vivemos com Krishna. Ah, mas tem uma coisa que eu tento conectar com Krishna e não conecta. Se livre dela. Essa é a verdadeira renúncia. Não é abandonar tudo fisicamente, é abandonar a falsa ideia de propriedade, de desfrute independente. Assim podemos estar até dentro de uma família, mas sermos conscientes de Krishna. Podemos ter um trabalho mundano, mas continuar sendo consciente de Krishna. Podemos cuidar de nossos pais e sermos conscientes de Krishna. Servimos a sociedade em que estamos inseridos, mas conscientes de Krishna. Então, a pergunta que não quer calar: tudo que eu faço da minha vida, eu estou fazendo para quem? Para o meu falso ego? Então continuamos presos. Ah, não, tudo que eu faço para Krishna. Ah, sim. Então o mesmo ato torna-se Bhakti Yoga. E essa é a versão
que devemos levar para a nossa vida diária. Não desprezemos nossos sentimentos, mas vamos oferecer os nossos sentimentos a Krishna. Sati não esconde o seu desejo. Nós também não devemos fingir diante de Krishna. Vamos abrir o nosso coração e sermos sinceros. Senhor Krishna, eu ainda estou apegado. Senhor Krishna, eu senti medo. Krishna, fiquei triste. Krishna, estou preocupado. Krishna, estou com saudade. Quando nós levamos o nosso coração real, verdadeiro, desnudo para Krishna, tudo começa a funcionar e a devoção verdadeira começa a brotar. E aí o nosso coração pode ser transformado. E lembramos daquilo que nos ajuda. Este mundo é temporário. Então vamos aprender a viver de acordo com essa verdade. Não basta saber, eu sou uma alma espiritual. Temos que começar a tratar os outros como almas espirituais. Não basta saber, Krishna é o proprietário de tudo. Precisamos aprender a usar as coisas que temos a serviço do dono. E termos muito cuidado com o orgulho espiritual. Daksha tinha reconhecimento, posição, poder. Perdeu a visão espiritual por causa do orgulho. Podemos estudar muito e sermos orgulhosos. Podemos cantar muito e ainda temos desejo de reconhecimento. Podemos falar de humildade e ainda sermos profundamente ofendidos quando alguém nos desrespeita. Então a pergunta é, estou ficando cada dia mais humilde e mais tolerante, mais humilde como uma grama e mais tolerante do que o tronco de uma árvore? Nossa verdadeira casa é Krishna. Ah, mas eu estou com saudade da minha casa. A nossa verdadeira casa é Krishna. Essa saudade você pode ter à vontade. Sati desejou voltar ao lugar onde nasceu, mas o Bhagavata pergunta, onde nós nascemos? A nossa origem é espiritual, viemos de Krishna. Nossa verdadeira vida está relacionada com Krishna. Nosso destino final é retornar à consciência de nossa relação eterna com Krishna. A maior saudade que a alma deveria desenvolver não é saudade de um lugar material, e sim saudade de Krishna, desejo de voltar para Krishna e desejo incomensurável de servir a Krishna. Já finalizando realmente neste momento, esses versos de hoje, 10 e 11, pareceram à primeira vista uma conversa entre uma esposa e um marido. Mas o Bhagavata nos mostrou algo muito maior, porque Sati representou para nós o coração que, mesmo conhecendo a verdade, ainda luta contra seus apegos. Shiva representa a consciência transcendental que está vendo além das aparências, e Daksha representa o orgulhoso que julga os outros a partir da posição material. E o sacrifício representa uma situação em que a religiosidade externa pode coexistir com a ausência de verdadeira consciência espiritual. Por isso, ficamos alertas. Com quais esse personagem nós estamos mais parecidos? Sua resposta foi Daksha? Está cheio de preocupação em ser respeitado? Sua resposta foi Sati, aquele que sabe a verdade, mas ainda se rende aos seus apegos? Ou um aprendiz de Shiva, que está vendo esse mundo com a visão transcendental? Não basta conhecer Krishna, mas sim aprender a colocar Krishna no centro de tudo. Nossa família, Krishna. Nosso trabalho, para Krishna. Nossa inteligência, para Krishna.
nossa casa para Krishna, nossas palavras para Krishna, nosso sofrimento, nossa alegria, tudo, 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 tudo para Krishna. Até os apegos devem ser colocados diante de Krishna. Aqui, uma breve oração. Meu Senhor, ainda estou apegado. Ainda não sou puro como desejas. Ainda tenho desejos materiais. Mas eu tenho o meu maior desejo, acima de todos os outros, que é o desejo de te servir com perfeição. Por favor, me aceita como teu servo. Purifica o meu coração. Essa honestidade é o caminho de Bhakti. E gradualmente o nosso coração vai se purificando. E vamos começar a compreender que a nossa verdadeira casa, nossos verdadeiros parentes, é onde Krishna está. E aqueles que já estão com Krishna. Continuamos amando nossa família material, mas devemos ter a certeza em nosso coração que isso é passageiro e que nós não pertencemos a essa vida ou a essa realidade, porque nós pertencemos a Krishna. E essa compreensão é apenas o começo da verdadeira liberdade, aquela que é cheia de conhecimento, eternidade e bem-aventuranças. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol, muito obrigado pela oportunidade de estar servindo aqui no Harinama Sankirtana ISKCON Rio de Janeiro, no canal Transcendental da ISKCON Rio no Facebook. Com essa meditação, peço perdão pelas minhas falhas, pelos erros de pronúncia, pelas ofensas, mas saibam que este é um momento que enche o meu coração de alegria, única e exclusivamente pela oportunidade de ter vocês associados a mim. E aqui eu deixo sempre o meu pedido para os devotos e as devotas de Krishna. Por favor, nunca me abandonem. Haribo! Hare Krishna! Nós temos aqui um comentário. Otávio, meu irmão, Otávio Daniel Neves Maria, por favor, eu não me lembro o seu nome espiritual, gostaria de dizer ele em alta voz. Ele disse assim: essa é uma das perguntas mais sinceras a ser respondida. Uma pergunta que nos faz refletir e, mesmo que a resposta não seja o meu coração está fixo na Suprema Personalidade de Deus, devemos ser humildes em pedir a Shri Krishna para que ele nos ilumine com o archote do conhecimento. Maravilhoso, maravilhoso. Haribo! Olha lá. Ah, Ojasvi. Aqui falamos hoje no verso, não é? Eu que sou seu servo, meu irmão. Você é Siksha Guru transcendental. Eu sou um fiel e assíduo ouvinte de suas palestras e tem me feito tão bem. Srimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 3, conversas entre Sr. Shiva e Sati. Começamos no verso 10, que disse, Sati disse, minhas irmãs de minha mãe e seus esposos e parentes afetuosos estarão ali reunidos. Portanto, se eu for, poderei ver as bandeiras também dos grandes sábios que executam sacrifício. Ó, meu querido esposo,
Estou muito ansiosa para ir até lá. E o 11 disse: ela, Sati, continuando a dizer, este cosmo manifesta uma criação maravilhosa da interação dos três modos materiais ou da energia externa do Senhor Supremo. Essa verdade é plenamente do teu conhecimento, ela dizendo para Shiva. Todavia eu não posso de uma pobre pessoa, e sabe, não sou muito versada na verdade. Portanto, desejo ver minha terra natal. Hare Krishna, que, olha, Srimad Bhagavatam é desconcertante, né? Harinama Sankirtana disse, Hare Krishna, reverências, todas as glórias a Srila Prabhupada. A nossa querida e sempre presente Adilila Devidasi, muito respeitosa e carinhosa com os devotos, disse, eu não quero esquecer de Krishna, o único desejo que tenho é voltar ao Supremo. Quero voltar ao Supremo, família temporária. O único desejo é o Supremo. Hare Krishna. O nosso Siksha Guru Transcendental Haridarshana Dasa Goswami. Muita honra sempre ter você presente em minha vida. A Irina Florescu. Se for em sânscrito vai ser Florescu. E assim, vamos em frente. Gratidão, Super Prabhu Ojasvi Dasa. Até a próxima, minha gente. Muito obrigado. Feliz em poder servir a Srila Prabhupada na presença de vocês. Harinama Sankirtana, Rio de Janeiro, Ki! ISKCON Rio de Janeiro, Ki! Srila Prabhupada, todas as glórias a Srila Prabhupada. Haribol, Hare Krishna, reverência.